Olá, eu sou Renato Meca e eu ensino pessoas a serem sempre mais felizes, superando os seus problemas, superando a si mesmo todos os dias. Essa live de hoje faz parte do projeto Superar Transforma, que está sendo um aquecimento para a primeira jornada sobre o segredo da superação. E a gente usa hoje então hashtag Superar Transforma e hashtag Código de Superação. Vamos lá? Quem estiver comigo já por aí, aperta o aviãozinho ali embaixo e já convida pelo menos uns 10 amigos. Essa é a nossa meta sempre. E olha só, no episódio de hoje eu vou falar com o Cris, um grande amigo desde a infância, que é um cara fantástico. Ah, e Me aí, meu ouve bem? brother? Como é que tá? Opa, tudo em ordem? Som tá bom aí? Legal, te ouço bem também. Cara, que prazer ter Maravilha. você aqui, viu? Fico muito feliz por ter aceito o meu convite, por ter até quebrado aí um paradigma, hein? Tá se superando hoje aí. Eu agradeço a oportunidade, para mim está sendo bem legal aí, um grande desafio. Eu que não sou muito fã de vídeo, então vai ser bem interessante aí como um grande desafio de superação. Não, tá bem, cara. Vamos bater um papo e ajudar muita gente. Ô, Cris, vamos começar Legal, antes então? Fala um pouquinho aí pro pessoal que não te conhece, se apresenta aí. Fala tudo que legal. você Bom, então, faz aí. meu nome é Christian Bertogna, eu sou aqui de São Carlos. Então, eu tenho como um trabalho principal é ser um facilitador de técnicas energéticas. Então, o meu propósito maior é facilitar as pessoas a sentirem e terem mais consciência da própria essência, né? Ter mais consciência dos aspectos mais elevados do ser. Então, são ferramentas energéticas com meditação, com alinhamentos, né, que facilita essa conexão, essa permissão das pessoas sentirem mais a si próprios. Olha só, cara, que legal. Fala um pouquinho, Cris, daquele trabalho que a gente fez logo quando eu cheguei aqui em São Carlos, em 2014. Tá? Então, logo que você voltou, né, que você voltou lá da Ásia e para Ribeirão. Então, quando você voltou para São Carlos, a gente iniciou, eu ofereci a você uma sessões de frequências de brilho. As frequências de Frequência de brilho te brilho. ajudavam, isso, te ajudavam com o seu corpo físico. Então, dá mais instabilidade a você e uma maior percepção de uma abertura maior da sua essência e uma conexão de você com o seu próprio coração. Então, para que você sentisse mais bem-estar e promovesse cura em vários níveis, para que você pudesse, como um container de luz, onde você se absorvia, onde você se abastecia De durante os energia. dias. Não, E que era legal. muito legal. A Foi, gente fazia a cada 15 dias, né, a sessão, e era bastante prazeroso. A gente conversava bastante, era bem interessante aí quando a foi, gente foi tinha esse numa contato. fase muito especial da minha vida, né? Porque eu tava me descobrindo, né, cara? Tinha acabado de passar por essa fase toda de hospital e de sobrevivência aí, né? Para ressignificar muita coisa. E eu estava começando a andar de novo, né? Eu tinha que aprender como funcionava a parte fisiológica junto com a parte física e principalmente, né, baseado nisso tudo, na parte mental, né, que eu estava com um pouco de dificuldade. A minha mãe me ajudou muito nisso. E, cara, Sim, nossa, sua família naquela foi época você incrível teve aí do cuidado. Naquela época você teve uma influência muito grande também, e por mais que eu já tenha te falado isso várias vezes, né, acho que você como o terapeuta, né, daquela época não tem a dimensão do tamanho que foi, cara. Me sentia muito bem pelo trabalho, né, e por ser um amigo de infância aí, né? Fala Sim, aí, pela nossa amizade, quanto tempo faz que a gente se conhece já? acho que tem uns 25 anos aí, né? É, Por aí. você falou de tarde uns 20 anos, eu falei assim, pô, 20 anos. Não, 20 mas anos era amigo 25 anos, velho né? já. Ah, e por aí vai, hein? 25 anos. Tá Então, eu doido, hein, pensei, cara? poxa, eu preciso contribuir com ele, né? Se eu tenho Não, essas cara. ferramentas aqui, eu tenho que ir lá e tenho que compartilhar Você isso sabe com que ele, que
Você E sabe que foi um prazer enorme. uma das contribuições mais fantásticas que eu tive foi exatamente nesse campo, né? Por maior que seja a campanha que a minha mãe fez, por maior que tenha sido, né? E por mais dinheiro que ela tenha levantado, porque foi uma nota preta, cara. É que não foi Sim, suficiente, sim. porque ficou muito caro o transporte, ainda bem que o governo brasileiro ajudou. Mas eu acho que o foco de o que tinha de gente rezando, cara, e mesmo até quem não rezou, só de ter feito um pensamento positivo, uma intuição, alguma coisa, foi isso que me trouxe vivo para o Brasil, cara, porque não tinha condição de fazer uma viagem desse tamanho na debilidade que eu tava, né? E acabou Pois é, a acontecendo. galera abraçou essa causa aí, todo mundo, principalmente seu pai, sua mãe, foram impressionantes. O Gui, Dona né? Bia. Toda a família e a O Gui foi galera, lá, né, cara? O os Gui largou aí amigos, as pô, coisas o dele Gui foi tudo. impressionante também, né? O Gui não levou nem roupa, cara, você acredita? Chegou lá e ficava Então, usando minhas roupas. Ele pegou, levou menos coisa possível para ir mais depressa, para não precisar despachar mala e tudo mais. E foi, cara, só foi. E salvou minha vida, né? é Porque uma se não tivesse coisa ido, tinha dado imediata, né? ruim. Sim, nossa, é impressionante, é admirável a sua capacidade, todo o seu caminhar até hoje. Eu sinto uma profunda admiração e você é assim, uma referência para mim. Ah, somos um Né? pro Pelos outro. contatos, Ô, sempre que a gente Cris, conversa, sempre que me eu vou até aí, conta. que a gente bate bastante papo, nossa, é sempre muito gratificante, sempre Não, uma sempre grande honra muito. estar com você. E sempre muito produtivo, né, cara? Porque não é. Na final das contas, a gente só bate papo, mas é um papo de qualidade demais, pelo menos para mim, né? Você é um cara Sim, de muito bom. bastante conteúdo e qualidade nisso tudo que faz, né? E Agradeço. deixa, e deixa eu te falar, cara, me fala um pouco dessa época aí, então, do meu acidente. Como é que você descobriu, né, que eu tinha. Ficou sabendo, né? Descobriu não, né? Como é que você ficou sabendo da notícia toda? Ou como é que aconteceu tudo aí? Então, o pessoal começou a comentar, os amigos próximos, né? Daí teve grupo no Facebook também, a galera estava compartilhando, estava combinando ali as ações necessárias. E, meu, quando veio essa informação, eu falei, mas como? Dá um impacto na gente, né? Pela, pela, pela proximidade que a gente tinha, mas como isso aconteceu? Meu Deus, né? Que um baita acidente e acompanhando. Então, estava sempre nas notícias aí, sempre em contato com a galera e sempre todo mundo passando bastante informação. E sempre nas orações, sempre um pensamento positivo para dar tudo certo. Não, foi muito legal. Eu falei a semana passada com o Olavo e com a Nani, né, cara? Sim, eu assisti, E, foi bem legal. e É eles eles, né? falaram Nossa, foi também, muito. e não A só o galera Olavo com a abraçou. Nani também, mas o Renatão estava com o Marcelo lá na Austrália ainda nessa época, né? E, cara, fizeram uma revolução lá também. Foi uma mão na roda lá, viu, cara? Porque Em vários todo lugares do essa, mundo, né? todo esse transporte da Indonésia para Singapura e até mesmo o hospital de Singapura, da Indonésia e tal, foi pago basicamente com dinheiro de doação. Primeiro de todas as academias, né, da companhia que eu trabalhava, todo mundo Aham. fazendo aula especial e tudo mais. O pessoal da Nova Zelândia fez um workshop, e aí levantaram a bandeira lá com o meu nome e, meu, pegaram um saco de dinheiro de tudo quanto é país ali de volta e deram pro Guilherme, cara. Era um saco de dinheiro, uma sacola de mercado de dinheiro, para poder acertar tudo lá. E o Renatão com o Marcelo também lá na Austrália fizeram. Cara, foi mágico, foi mágico. Nem eu sabia que, que a galera gostava tanto assim, né? Se empenhava tanto por mim assim, né, meu? Foi muito boa essa fase, me senti bem acolhido o tempo Não, todo. foi incrível. Foi incrível. E isso serviu também como motivação para a sua recuperação, né? Para você se Com estabilizar, se certeza. equilibrar e ter vontade de viver, né? E aí, na hora que você ficou sabendo, né, que você estava limitado, né? Qual que foi o pensamento? Onde que você conseguiu forças ali para falar, não, eu quero viver, agora eu tenho que seguir o caminho, eu tenho que voltar para o Cara, Brasil? Qual era o eu sempre pensamento falo, aí? eu sempre falo disso, cara, e foram dois pontos, né, dois momentos, na verdade. Primeiro, porque o acidente foi na quinta-feira, na hora do almoço.
O Gui ficou sabendo que era sexta-feira de madrugada já, e foi, cara, chegou lá, era domingo depois do almoço. E eu não me lembro do acidente, eu me lembro de 10 segundos, sei lá, 5 segundos antes do acidente, porque eu me lembro da praça rotatória, mas eu não me lembro do acidente. E eu me lembro do dia que o Gui chegou lá para frente, do domingo à tarde para frente. Apesar de eu estar consciente, conversando com todo mundo lá, me diziam que eu misturava muito o inglês com o português, mas eu estava falando com o pessoal lá, falei onde estavam os documentos em casa que precisava e tudo mais. Mas eu não me lembro de nada disso. E me lembro de quando o Gui chegou lá, estava com a cara assim, ó, em cima da minha. E daí pra frente eu me lembro, olha só com o poder do amor, né, cara, da família e tudo mais. E então foram dois pontos de virada de chave legal disso. O primeiro ponto foi desse dia pra frente que o Gui tava lá e, cara, ele teve que Aham. tirar, ele teve que tomar as decisões por ele mesmo, cara. E, meu, se não vai, ou se tá com medo, vai com medo mesmo, sabe? E foi lá e resolveu e tomou. Tinha muita gente lá, tinha um casal de amigos meus de lá ajudando ele, né? Que é um irlandês casado com uma brasileira Aham. e ajudaram o Gui também lá no transporte e tudo mais. Mas, sabe, cara, esse momento, essa primeira virada era não só superar o acidente e tudo mais, era sobreviver, porque eu tinha que é, sair de lá, eu tinha que ir para um hospital melhor, porque eu tive uma parada cardíaca de quase 6 minutos. Foi quando o médico lá, o responsável, chamou meu irmão e falou assim: ó, aqui na Indonésia ele não vai sobreviver, porque nós não temos condições hospitalares. Aí o Guilherme levantou, meu, chacoalhou todo mundo lá, me levou para Singapura, 14 dias depois do acidente. E daí lá em Singapura, aí o hospital era melhor, custava uma fortuna por dia, mas era melhor. Aí o Guilherme conseguiu, junto com a embaixada e todo mundo lá, é, movimentar tudo, entendeu? Ah, Organizar tudo. E, cara, a primeira virada dessa foi aí, foi de eu saber se eu ia voltar para o Brasil ou não, se ia ter condições de sair de lá, e se eu ia ter condições, na verdade, de chegar até o dia da viagem, sobreviver à viagem e tudo mais. Eu tinha muito pouca gordura no corpo quando eu sofri o acidente, então eu peguei um monte de infecção e peguei pneumonia, primeiro dia no hospital, tava crítica a situação, sabe? Aí eu perdi muito peso também, por causa da musculatura que fica inerte. Então eu perdi 32 quilos, cara, até o dia que eu cheguei no Brasil. Era crítica a situação. Mas aí, cara, como nada acontece por acaso, eu cheguei vivo no Brasil, né? E me liberei você de. é fantástico. Pois é, cara. E aí comecei uma outra luta, que foi brigar pela vida. Eu comecei a ganhar peso de volta. Eu comecei a desmamar, que chama do respirador mecânico. Fiquei livre do respirador. E aí começou essa segunda fase, que foi quando deu esse segundo ponto, que acho que vai responder o que você perguntou. Por que, da onde eu tiro forças, cara? Por vocês, eu posso falar vocês, porque você também participou dessa jornada, né? Teve tanta gente, cara, rezando, ou fazendo um pensamento positivo, ou fazendo um pedágio, fazendo uma campanha, ajudando minha mãe, ajudando meus pais, porque meus dois piraram, né? Quase. Ajudando, dando suporte para É tudo um que eu desafio fazia. para todo mundo, né? É um Os desafio, dois, o cuidado, exato. como que vai ser a vida daqui para frente, né? De todo mundo, da família. E ainda tinha o Gui, que largou tudo e foi para lá, os dois médicos que foram me buscar, e todo mundo que se engajou, cara. E eu não podia simplesmente ficar encostado, né? Por mais que eu tivesse motivo, um pescoço quebrado, o motivo para não fazer mais nada o resto da vida, eu não podia ficar encostado, cara, porque para não deixar em vão, para não fazer ficar em vão todo o trabalho de todo mundo que trabalhou por isso, né, cara? Que se mobilizou de qualquer forma que seja por isso. Então é por isso que eu falei, meu, preciso fazer alguma coisa, eu preciso me mexer de qualquer forma que seja, nem que for com o cérebro lá dentro da cabeça, porque foi a única coisa que sobrou, foi a cabeça. Então, vamos fazer o que der de melhor possível, né, cara?
Você foi grandioso. E o que é Foi mais nessa difícil virada hoje aí. para o ser humano, e o que é mais difícil hoje para o ser humano é cuidar da própria mente, né? Cuidar das próprias emoções, se manter positivo num mundo com muitas exigências, com muita competição, né? E Pois é. ficar equilibrado dentro do seu ser. Então é impressionante, né? Então quando a gente fez a sua leitura de aura, né? A gente conseguiu ali várias informações, isso depois de um tempo, né? A gente conseguiu várias informações sobre o seu ser, qual que era a sua experiência aqui na Terra. Então, Exato, isso cara. mostrou que não foi por acaso, né? Que você é uma alma que adora desafios. Então, você Olha planejou aí. essa vida para que você, uma pessoa super ativa, uma pessoa que não parava, você saía de manhã para ir trabalhar lá na Indonésia e voltava à noite. Então você trabalhava o dia inteiro, sempre com atividade, com bike, com as aulas. Então tinha Eu uma dava vida aula, muito movimentada. tinha dia que eu dava aula de manhã, na sexta de manhã na Indonésia, na sexta noite na Malásia e no sábado de manhã em Singapura. Então, Era muito, uma era pessoa muito louco. totalmente ativa, né? E se vê numa condição que a vida muda de cabeça para baixo, para tudo, e só tem ali a sua mente, onde que você precisa saber lidar com ela. Então, mostrou que você é essa alma que adora desafios, você adora se superar. Desde a sua viagem, desde quando você saiu daqui, que você foi para Bauru, que você morou lá, você teve o desafio de se virar, né, de Era criar a a sua vida vida depois. preparando, né? Você deu um passo a passo para atingir um estágio muito alto e depois volta para E uma foi, estaca zero e foi exatamente a vida e preparando, cara. Foi me ensinando, né, uma pedacinho de cada vez. Quando eu saí de casa e fui para Bauru, depois quando eu tive condições, né, de entrar na vida profissional e me destacar por isso e poder ir para a Indonésia, um país muçulmano, cara. E cultura e religião totalmente diferente, né? nada de errado por causa da religião, mas os costumes, né? E a cultura de Sim, está acostumado. comida é diferente, todos os costumes, amigos, eu não tinha mais amigos, porque os meus amigos ficaram aqui, então eu tive que construir tudo de novo lá, tive que começar do zero, mas eu estava pronto para isso de uma forma ou de outra. E quando eu achei que isso fosse, que a vida me preparou para aquele momento, na verdade não era, né? Naquele momento era só mais uma preparação que a vida estava me propondo, me preparando para o que eu tive que enfrentar com essa história do acidente, né? Que também acho que foi só mais uma preparação para eu chegar onde eu faço hoje, porque como eu não tive ninguém que sentasse do meu lado e me ajudasse, falando para mim o que seria o que eu teria que enfrentar daí para frente, é por isso que hoje eu abro o microfone e falo abertamente, tento usar tudo que eu passei como eu digo que eu sou o veículo, né, e a minha história é o combustível para poder ajudar outras pessoas e mostrar de que realmente pode não ser fácil, mas é possível, né, cara? E se é possível, onde a gente Sim, tem um você por foi cento se de chance, descobrindo, exato. né? Você foi se descobrindo e achando o caminho. Então, isso que é legal, né? A imagem que tem de você é aquele cara que está na frente, entrando no meio de um mato fechado, abrindo o mato e falando, galera, vem, pode vir, faz esse caminho aqui que ele Olha aí. funciona bem. Então, o que é muito interessante, as pessoas que chegam a você, as pessoas têm um algo a mais com você. Porque você não está passando uma informação teórica sobre a sua superação, sobre a sua história. Você está passando a sua experiência de vida. Né? O cara que era super Exatamente. ativo, de repente, a vida parou, a vida virou de ponta cabeça, teve que se reinventar, teve que manter um equilíbrio. Porque se uma pessoa está lá triste, ela pega, sai, vai dar uma caminhada, vai dar uma espairecida. Você não, era você com você o tempo todo. Então você teve que Eu, aprender a lidar com a sua mente, né? eu Aprender a se conheci tornar, conheci a o se mundo tornar inteiro positivo. e de repente eu estava preso, né? Eu vivo preso dentro de um corpo hoje, que eu falo que é o famoso saco de batata, né? Grande, Pois pesado você e falava desajeitado. bastante disso.
E, Eu cara, eu lembro, no vivo começo preso você dentro do falava, corpo meu, hoje. eu sou um saco de batata, né? Se me colocarem no sol, eu fico no sol. Se me deixarem na chuva, eu tomo chuva. Se me deixarem no frio, eu tô lá no frio. Então, é um baita desafio de superação. Talvez a vida me preparou não só fisicamente para suportar tudo isso, mas mentalmente, principalmente, eu diria, né? E tá me mostrando mais uma vez de que a gente nunca é autossuficiente em nada, a gente sempre precisa da ajuda de outras pessoas, né? Não importa quando. E você vê, eu conheci o mundo inteiro, viajei um monte de lugares e hoje eu não consigo fazer quase nada sozinho, né? Eu preciso de ajuda para tudo, o que eu tenho que fazer, desde as das coisas mais básicas. Mas o mais importante, cara, é que eu estava preparado para isso, né? Principalmente mentalmente. O resto que ainda faltava chegar, a minha mãe e amigos como você me ajudaram a amadurecer. E aí a gente aprende, cara, de uma forma ou de outra, no meu caso, uma coisa irreversível e de uma forma obrigada até, a ver o lado positivo da coisa. E é isso que eu falo para as pessoas, porque não tem nada tão ruim que aconteça com a gente que não sirva para dar uma bela lição, para mostrar para a gente um monte de coisa boa e que a gente possa usar isso como um artifício para poder, como combustível mesmo, né? Para poder ajudar outras pessoas e mostrar que, apesar de não ser fácil, é possível, né? E se é possível, a gente faz, né, cara? Eu tinha menos Sim, de. Eu falo que quando tem 1% de chance, a gente põe 100% de esforço em cima. E eu não tinha nem 1% de chance de vida, né, cara, de fazer essa viagem, de chegar vivo no Brasil. E o Gui e os médicos foram lá e, cara, me trouxeram, meu, no braço. E foi o que aconteceu. Então, é possível. Se é possível, a gente conquista. se há a chance, vai lá que bota lá o foco, a determinação que acontece, né? É ou não E é é? isso que você Eu tem ensinado sempre, para as pessoas hoje. Eu sempre falei, né? Eu deixo as bikes aqui atrás agora, ó, e fico aqui no meu quarto para me lembrar de uma época boa, né? E como ciclista, cara, tive a oportunidade de participar de competições profissionais, né? E como ciclista, antes de vencer os meus adversários, eu tinha que vencer a mim mesmo todo dia, em termos de Principalmente. treino, de dieta, de mentalidade, de domínio não só do físico, mas da mentalidade mesmo para participar de uma competição, porque não é só físico, né? É mental principalmente. Que E é o mais difícil, né? Essa preparação toda, o foco, a rotina. exatamente, cara. E na verdade foi um jeito muito, para mim, né, muito divertido, muito gostoso de aprender outro monte de coisa, porque sempre que a gente está em contato com outras pessoas e com outras situações, a gente tem que pensar sempre que a gente está, no mínimo, aprendendo. Só que quando as coisas Sim, vão bem e tudo dá certo, é fácil aprender e ficar feliz e dar risada. O difícil, e que não é impossível, mas é difícil, eu concordo, é ver a coisa boa quando a situação não está boa. Né? É ver o porquê que aquilo aconteceu quando você não merecia ou quando você acha que não merecia passar por aquilo. E aí é nessa e é forma, é aí nesse que a ponto, autoestima, né? Aí é que a nesse ponto que eu autoestima vejo, vai lá para cima, porque é na superação, não é? exato. Eu sempre vejo assim, eu passei por isso, né? Não só porque eu vejo e acho que eu li e acho que é legal. Isso aconteceu comigo, né? As pessoas, quem gostava de mim passava a mão na minha cabeça e falava assim, olha, ninguém tem nada a se merecer, mas ainda bem que você está vivo e, né, vamos ver a situação positiva disso tudo. Já quem não gostava, os pessimistas, enfiava o dedo na minha cara e falava assim, bem feito, ninguém tem nada a se merecer. Você fez alguma coisa muito ruim para ter passado por isso. E, cara, eu acho realmente, eu concordo com os dois. Ninguém tem nada sem merecer. Mas não com essa ênfase pessimista e negativista que as pessoas apontavam. O meu modo de ver disso tudo que passou é que, cara, Deus escolhe as pessoas que são fortes o suficiente para poder passar por uma situação tão crítica dessa, poder aprender com tudo isso e usar isso de combustível para poder ajudar outras pessoas. É essa posição que eu me vejo, é nesse ponto que eu me entendo como a minha missão nova agora, então, de poder
contribuir e ajudar realmente outras pessoas usando tudo isso que eu passei de uma forma profunda, fundo do buraco, intensa e tudo mais, entendeu? Mas que me dá munição para poder ensinar as pessoas e mostrar que se eu passei, qualquer um pode passar, né? Sim, e Não faz nossa, e você sentido? está fazendo isso com muita mestria, porque é, é uma experiência muito delicada e muito desafiadora, né? Você está limitado, mas com uma mente livre. Tem tanta gente aí que está livre e está com uma mente aprisionada, uma mente totalmente Limitada. limitada, né? E esse é o grande desafio do ser humano hoje. E é fantástico aí como você vem conseguindo viver a sua vida e cada vez mais se reinventando, cada vez mais encontrando ferramentas e compartilhando, principalmente compartilhando isso com as pessoas. Então, não só você tá transmitindo na parte da teoria, mas você está mostrando que você está transmitindo, irradiando também a energia da sua própria mudança. Então, para a pessoa que recebe, isso é muito mais intenso. Né? Com Então, para certeza, as cara. pessoas aí que estão vindo, né, ao seu encontro, que elas olhem para você com profunda admiração e explorem ao máximo, querendo saber, cara, que caminho que você fez, como que você conseguiu transformar a sua vida desse jeito, como que você tá mudando a sua vida, me ensina. Então, para as pessoas, vão lá, explorem Exato. o que o Renato tem E não aí, é porque ele tem muito e essa conteúdo, tem carga, muita essa experiência. carga não é só de tudo que eu estudei, de tudo que eu fui aprender depois do acidente. É de muita coisa. A maior parte, eu sempre digo, que é de tudo que eu passei, o que eu vivi, né? Olha só, eu tenho aqui a minha voz da consciência que me ajuda, né? Tá mostrando aqui uma pergunta da Ana, perguntando se eu tive depressão, né, durante esse processo todo. E olha, Ana, eu acho que a depressão ela faz parte de qualquer processo. Como eu passei por tudo isso e tive que passar, não tive outra escolha, eu acabei, depois, né, que eu estava numa situação um pouco melhor já, podendo conversar com outras pessoas, eu via que o que as pessoas passavam eram os mesmos passos, os mesmos 7 passos lá, que eu já tinha passado. Talvez eu tivesse passado com uma intensidade um pouco maior, né? Uma fase mais profunda por isso tudo. Mas eu sempre falava assim, olha, você está sentindo isso? Mas calma que daqui a pouco você vai sentir tal coisa. E as pessoas não entendiam, me ligavam depois e falavam assim, poxa, como é que você adivinhou o que eu ia sentir ou o que ia acontecer? E eu falava assim, gente, eu não estou adivinhando. Eu passei por isso, eu Caminho. sei como é que é. E talvez por eu ter passado muito intimamente por cada fase dessa, eu resolvi botar no papel. E eu ensino as pessoas hoje que qualquer problema que aconteça, qualquer coisa que seja temporário ou definitivo, né, como o meu acidente, as pessoas passam pelas mesmas situações, né? E esse, na verdade, é um caminho que constrói o processo de superação. Porque a superação não é uma coisa que você tem que aprender para superar. É um processo todo. Então tem uma curva, né? Quando você passa por uma situação traumática, qualquer situação que seja, né? Isso aí vai desde unha encravada a problema no banco, término de namoro, casamento, enfim, tá? Vai por aí qualquer E isso não problema que quer dizer que é seja. maior ou menor, né? Isso quer dizer que Cara, existe ali o um ponto a problema, ser superado, o né? problema de cada um é o problema maior, entendeu? Não precisa ser um É, pescoço sem quebrado que nem o comparação. meu. Exato. Então É começa assim, importante não cara. fazer Quando, comparação. quando uma coisa acontece, a Ana, ela tá escutando a gente aí? Chama ela aí. Levanta o dedo aí, Ana. Olha só, quando acontece alguma coisa, a gente entra naquela fase de negação, que é aquela fase que a gente fala assim, não, isso aí não está acontecendo Não comigo. aceita, né? Não é assim, não, eu vou melhorar. Não importa qual situação que seja. Isso vai de uma dor de O cabeça na tempo, hora né? O errada, tempo vai sarar. isso vai de uma dor de cabeça na hora errada até qualquer situação que seja. Depois dessa fase, né, quando você começa a entender o que aconteceu, você passa até por uma fase que a pessoa vai começar a ver o fundo do poço aí. Que é aquela fase que eu chamo de solidão, falta apoio, os amigos desaparecem. Fica só quem realmente está do seu lado. E foi nessa fase, cara, que eu vi muita gente do meu lado
ajudando na campanha e dando suporte aqui para os meus pais. Depois dessa fase, a pessoa entra numa fase que eu chamo de raiva ou de desespero, que é onde pergunta, né? Começa a se perguntar por que aconteceu com ela, por que tinha que ser com ela, por que ela merecia aquilo, o que ela fez para merecer aquilo. E na verdade todo mundo se pergunta o porquê tinha que acontecer aquilo. Mas Sim. aí, cara, a gente passa, todo mundo passa, inevitavelmente, pela quarta fase que eu chamo, que é a fase de depressão. E aí, Ana, é onde eu te respondo agora. A fase de depressão é inevitável, mas a fase de depressão é diferente da doença depressão. Essa fase de depressão, se ela for muito prolongada e você não cuidar, aí sim você entra na doença depressão e aí precisa ser tratado com médico, remédio e tudo mais, porque isso é, na maior parte das vezes, medicamentoso e realmente tem que ser tratado, tá? Mas se você souber o que está acontecendo, essa fase depressiva é só uma fase, você começa daí a subir de novo. E aí você entra Precisa numa ter fase. consciência, né? Consciência do que está acontecendo no Exato. momento. E aí é uma fase que eu chamo que é uma fase de negociação. Você começa a meio que se aceitar, você começa a meio que negociar, porque se eu, no meu caso, né, se eu recuperar os movimentos do braço, pelo menos, eu vou fazer tal coisa. Se eu voltar a andar, eu vou. A minha negociação era fazer uma pedalada da Indonésia. Eu ia vir de bicicleta da Indonésia para o Brasil. Não importa quantos meses eu fosse levar, mas eu ia vir. Você começa a negociar, cara, e pior que daí você negocia com você mesmo, você negocia com todo mundo do seu lado, e você começa a negociar até com Deus, né? Porque Sim, é principalmente. a força maior que você se apega. Mas depois Aham. disso, cara, você já entra na sexta fase, que é uma fase de entendimento. Você começa a entender como vai ser a tua vida daí para frente, começa a aceitar algumas coisas, a formular outras coisas. E aí sim você está pronto quase para completar o processo de superação, que é quando você entra numa sétima fase, que é a fase de aceitação, que é onde você realmente Sim. aceita todas as suas limitações, todo aquilo que foi mudado e sabe que tudo vai ficar bem de uma forma ou de outra. E é nesse ponto onde você dá o primeiro passo para querer superar qualquer coisa. E eu sempre falo com muita fé e esperança, porque a fé e a esperança a gente não pode perder nunca, né, cara? E isso tudo vai causar em você uma organização interna. E aí você entra numa fase que eu chamo de gratidão pelas oportunidades, por todas elas, que é onde você não pode deixar uma coisa ruim acabar com um monte de coisa boa que está acontecendo, ou antes daquilo, ou depois daquilo. E aí você começa a aceitar os seus erros, aprender com eles, principalmente, e começar a fazer as escolhas certas para a modalidade de vida que você tem. E, cara, nessa fase de aceitação, foi exatamente onde a gente se reencontrou. Você começou, você veio me fazer uma visita, e daí você sugeriu, e eu, na verdade, já confiava muito em você por ser meu amigo, mas que talvez as pessoas até aceitem como tá bom, vamos tentar, porque a gente tenta de tudo. Se falar que enfiar o dedo na tomada vai funcionar, o cara vai enfiar, você pode ter certeza, Vamos porque é lá. uma fase que, se tiver que tomar água plantando bananeira, o cara dá um jeito e toma. E a gente começou com isso. E você lembra nessa leitura de aura, cara, uma das coisas que você me falou, que eu ia chegar num ponto da vida que mesmo se eu tivesse a escolha de eu poder andar ou não, já não ia fazer tanta diferença para o impacto que eu ia poder causar na vida das outras pessoas. E, cara, eu acho isso Aham. fantástico. Eu não esqueço isso nunca, nunca esqueci. Isso te E marcou eu acho, bastante, né? e é o que eu faço hoje. Eu sempre treinei as pessoas de uma forma física, fazendo, e, cara, superação de limites, sabe? E hoje eu continuo treinando as pessoas, mas eu uso o coração e a minha mente, né, cara? A cabeça que foi o que sobrou. E Dessa isso forma que a gente. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, e é isso aí que eu queria te falar. Esse encaixe Uhum. perfeito das coisas, cada coisa na sua hora e tudo na hora certa, nada na hora errada. Não é? Não E vai, isso não mostra tem que a muito sua disso. felicidade, né? E isso mostra que a sua felicidade não está no que você é, mas na sua essência, na sua liberdade de pensamento, na sua liberdade de se superar
com a sua própria experiência, né? Então, a cada dia, a gente sempre vai ter alguma experiência que vai nos colocar um degrau acima, né? Então, isso é inevitável, né? Então, para você, essa aceitação de que, independente se eu estiver bem fisicamente ou não, mentalmente eu vou estar. Então, essa liberdade é fundamental, né? Mas Principalmente eu, sentir essa gratidão, né? Sentir essa autorresponsabilidade de que quem pode transformar a sua vida é você, com o auxílio das pessoas, mas principalmente é você se manter ali no foco e na intenção de entender o que está se passando e para onde que você está querendo chegar. qualquer forma física, melhor forma física, depende antes de uma mentalidade aguçada, né, cara? Uma mentalidade de entendimento, não só da pessoa, de si próprio, mas de tudo aquilo que envolve, né? E olha aí Perfeito, né? quem tá escutando a gente hoje, a minha filha, Fernandinha, acredita, cara, ela vai fazer 18 Ah, anos agora em Fernandinha, novembro. 18 anos já, hein? 18? 18 anos já, cara. 18. Caramba, hein? E tá aí escutando a gente agora. E você sabe que Que era bom, né? um dos pontos positivos e principais de eu me dar um jeito de fazer alguma coisa, era exatamente de ter. Porque eu já costumo falar que eu parei de escutar o que as pessoas falam. Eu só escuto o que elas fazem, né, cara? E eu precisava fazer alguma coisa porque, principalmente para mostrar para minha filha que a gente vai lá e faz, né, quando a gente quer. Que a gente é capaz de conseguir tudo aquilo que a gente merece alcançar. Mas se a gente nunca der um passo, a gente nunca sair do lugar, a gente nunca consegue nada. Depende da gente. E, e essa parte da inteligência emocional, do mindset, é tão fundamental, né? Deveria de ter isso já na escola, conforme as crianças vão crescendo, elas entenderem mais as emoções, como funciona o poder da mente, né? De Exatamente. entender os sentimentos. Então, seria uma coisa muito fundamental para as crianças aprenderem Fala um, a já falando em trabalharem isso desde pequenos, né? de pequeno, exatamente. Falando em poder da mente e tudo mais, fala um pouquinho do Stargate, cara. Você trouxe ele aí para mostrar para o pessoal? Então, o Stargate é essa forma Conta para geométrica o pessoal. sagrada, Isso. né? Então, eu venho aí há 15 anos aproximadamente com os trabalhos energéticos aí, com a EMF Balancing Technique, frequências de brilho, o Reiki, a leitura de aura, o acesso aos registros akáshicos. E aí, ultimamente, eu cheguei a essa técnica do Stargate, né? Então, o Stargate, ele é essa forma geométrica sagrada que, numa meditação, ela amplifica o campo energético. Então, as pessoas que estão ali em meditação com essa forma geométrica aqui, consegue ter um acesso mais rápido ao campo quântico, uma conexão mais próxima com o eu superior, com a superconsciência de si próprio. Então, facilita a gente a eliminar as crenças limitantes, né, a ter mais clareza sobre aqueles programas que estão armazenados no nosso subconsciente, que operam em 95% do nosso dia. Então, no dia a dia, a gente está 95% no automático. Então, toma uma água, não sabe nem como é que está, se está quente, se está gelada, dirige o carro, não sabe nem se está mudando marcha, se passou no Até sinal, não mesmo, lembra nem se o sinal até estava mesmo aberto para ou fechado. Então, respirar, né? Para a gente, respirar, para dominar as ações fisiológicas e tudo mais. sim, é muito compromisso, é muita coisa no dia a dia. Então a gente começa a viver um pouco mais do presente, né? A estar mais consciente de que paro de fazer as coisas que me limitam, que estão causando limitação na minha vida e começo a criar a minha vida de uma forma mais eficiente. Então, eu ia estar fazendo a formação agora de facilitador da técnica, mas por conta aí da pandemia, muitos voos foram cancelados, então vou estar aguardando aí para estar facilitando essa técnica, mas por enquanto dá para fazer ela em meditação em grupo, né? Seja Me online fala ou seja presencial. fala, fala para o pessoal a diferença dessa do Stargate que você mostrou aí agora e do grandão, né, de 2 metros que a pessoa entra dentro e tudo mais. Eu acho muito bacana, Então, cara. esse pequenininho de 15 centímetros aqui, ele serve para meditação em grupo,
ou sozinho mesmo, né? Então isso amplifica, é como se a meditação você conseguisse entrar num estado mais elevado mais rapidamente. Ao invés de meditar por 1 hora ou por 2 horas, você faz uma breve meditação onde você já tem um contato. Então, quando se torna um facilitador, existe a possibilidade de ter um Stargate de 2 metros. Então, com esse Stargate de 2 metros, acontecem sessões privadas, quando a pessoa pode entrar dentro dele e receber o auxílio diretamente dos seus próprios guias, dos anjos. Então, de todos os seres de luz, eles trazem uma energética específica para cada um. Então, vai ser aí uma novidade aí que eu estou querendo facilitar em breve aqui para a galera. E, Olha, que com legal. certeza, nós vamos trabalhar com você aí também. Não, certeza. Eu sou sempre o voluntário número 1, cara. Legal, Eu sou muito aquele bom. cara que se precisa tomar água de ponta cabeça, eu dou um jeito. Não, mas é isso aí, a gente sempre tem que estar aberto para aprendizado, né? Antes de mais nada, né, cara? Não só acreditar que alguma coisa maior rege nosso caminho, mas com certeza acreditar que a gente está nesse caminho por um motivo maior do que o que a gente quer entender. E a gente tem que treinar realmente a nossa mente para procurar por soluções, ao invés de procurar por desculpas, por desistência e tudo mais. Esse é o caminho, esse é Sim, o foco principal, né? E as pessoas às vezes passam, é o que você falou do mindset, né? Aquele mindset fixo, que a vida é assim mesmo, se tá desse jeito é porque é assim, não vai mudar, e se eu não consigo nada é porque eu não consigo o mesmo, sou famoso tá ruim, incapaz, mas tá bom, né? tá ruim, mas podia ficar pior e tá bom assim mesmo. E a gente tem É, que tá ter ruim, mas tá bom, deixa assim o mesmo. mindset, o mindset de crescimento, que é onde a gente vê oportunidade no caos, né, cara, em situações difíceis. E pessoas que fazem isso, eu sempre achei é, muito positivo estar perto de pessoas que conseguem fazer isso. Aprender mesmo como isso transformar numa situação não boa que seja, tá? Não precisa ser crítica tanto ou suficientemente irreversível, mas para poder ver oportunidades nisso tudo. E olha só, cara, eu tive que passar por uma experiência dessa na pele, literalmente, né? Tive que virar o Sim, saco de batata literal para talvez entender ou simplesmente para provar que realmente é desse jeito, né? A gente tem que ver coisa boa onde não tem, porque é a melhor forma de conseguir sair, né, desse buraco ou simplesmente entrar em movimento, né? é o famoso alquimista, né, que está transformando o metal bruto em ouro, né, transformando a Olha aí. dificuldade em uma elevação. E, e é o nosso maior desafio mesmo, né, identificar o que realmente está nos incomodando, o que não está legal na nossa vida, e começar de uma maneira simples, né, um passo a passo, fazer uma transformação. Então é com isso que a gente consegue uma autoestima mais elevada, né? Não é só na beleza, não é só no que você é na sua vida, mas quem você é interiormente. Então isso que te dá autoestima e te dá uma Exatamente. vida mais feliz, uma vida mais gratificante. Então é uma hora das pessoas voltarem ao seu interior, ao seu voltar para dentro, né? Então esse momento também da pandemia, onde está todo mundo se recolhendo, ficando em casa, é um momento que é um grande desafio para todos nós. Então é uma grande oportunidade de ver aonde que está a sua dor e procurar uma solução. Então muitas vezes é muito difícil a gente alcançar Exatamente. sozinho, né? Sozinho a gente consegue ter uma visão muito limitada sobre nós mesmos, porque senão a gente já tinha mudado. Então é aí que entra um mentor, é aí que entra um psicólogo, é aí que está o trabalho do Renato também, para auxiliar, para mostrar o caminho. Né? Olha Ó, aí, vem ó. por aqui, Cadê o, que aqui cadê é o fácil. pessoal? Cadê o pessoal do Código de Superação aí? Estão escutando? E Ó, aí, a galera, põe o porque é coraçãozinho aí. importante um mentor, uma mentoria. Bota lá, Sim, terceiro olha código aí. de superação. Se torna Cadê a muito. Então Lilian? a gente não consegue resolver tudo sozinho. A gente necessita da outra pessoa para dar aquele empurrão, para dar aquela motivação e
aumentar a nossa percepção que existe muito mais além do que a gente está enxergando. Então, E não importa o que aconteça, a gente tem muito... que ver o ponto positivo, ou o que de positivo a gente tira da situação, né? Sim, sim. Aí, O meus grande alunos problema aí, ó. né, A que Dani, é a mais Lilian, difícil de tudo isso, a a galera aí, Elizabeth, ó. olha lá. Todo mundo no código de superação. Show, mano. Ó, galera, aproveita, ó, pega tudo que esse cara tem aí para ensinar, que ele tem muita coisa, é um grande mestre, uma pessoa incrível, tem muito a oferecer para vocês. E quanto mais ele ensina, tenho certeza que mais ele está aprendendo e mais conteúdo ele vai ter sempre para ir Com além. certeza. É isso aí, cara. Bacana, né, meu? Acho que essa história de Fantástico, meu brother. superação começou lá atrás. Lembra, cara, quando a gente ia pra academia, andar de bicicleta, dois moleque, era desde Então, aquela era época que a gente se gostoso conhece, né, demais, né? meu? Bom, Era né? gostoso. E, e fala aí, você também foi do pedal sempre? Como é que tá na pedalada aí? Porque, cara, eu fico aqui, eu olho pra minha bicicleta, eu fico olhando, olhando. Só sai daqui para poder ir Então, lavar e voltar. e que super bike, né? Essa sua bike aí você montou do jeito que você queria, né? Peça por Ah, o peça, sonho peça de cada lugar igual do essa. mundo, você ia trazendo e i- montando, né? Igual essa Então, não tem comecei a mais. pedalar. O pedal realmente é muito gratificante, né? Você, mais do que eu, você sabe muito bem disso. E o pedal sempre também traz uma superação. Porque quando começa, o desafio é olhar e falar, nossa, fazer 30 quilômetros, como que a turma consegue, né? O primeiro pedal que faz dá dor em tudo, é dor nas costas, é dor nas pernas, aí você já quer chegar em casa, vender a bicicleta, mandar embora. Mas aí começa a olhar que a galera curte demais, faz cada pedal, cada paisagem linda, cada lugar que visita que é maravilhoso e acaba se tornando também uma meditação ativa pedalar, porque está ali você com você, prestando atenção na respiração, prestando atenção no caminho que você está fazendo, sentindo o ar, percebendo as coisas ao redor, é muito gratificante. Então, até tem uma história de superação aí com o pedal, porque quando eu fiz o meu pedal de 35 quilômetros, que eu cheguei em casa acabado, eu falei, ah, não dá, não dá, não dá, e quando via que a galera pedalava aí 100, 120 quilômetros, eu achava que era coisa do outro mundo, né? Mas não, daí eu resolvi, eu quero conseguir alcançar aí um pedal um pouco mais longo, né? Porque não é só a parte física, mas é a parte mental também, né? A parte mental de que pensar, pô, se Purificação eu for mental. fazer aí mais de 100 quilômetros, eu vou ter aí pelo menos umas 8 horas de pedal. Então, como que eu tenho que me manter fixo em cima de uma bicicleta, pedalando o tempo todo, prestando atenção na respiração, prestando atenção no condicionamento? Então, parecia algo assim fora do comum. Mas conforme vai treinando, vai fazendo um pedal um pouquinho mais longo, na hora que chega aí, que alcança os 3 dígitos, é muito gratificante. E aí vira uma Legal, chave né? dentro que fala, pô, se eu conseguir aí, em qualquer outra área é possível fazer qualquer outra coisa. Então, quando a Não, gente começa a se é entender, assim começa mesmo. É assim a mesmo, é o poder aumentar da a superação, autoestima, é a superação de você contra você mesmo, né? Porque ali na bike é você com você. Se a gente, né, que pedala com os amigos, não é uma competição, porque vai todo mundo junto, acaba esperando, mas é uma superação pessoal, né, de fazer uma coisa que você acreditava, chegou a acreditar que não seria possível, mesmo tendo andado de bicicleta a vida inteira, e hoje já olha para trás e fala, poxa, olha só, né, mesmo quando começa uma pedalada de mais de 100 km aí, a gente sabe que, meu, vai doer, vai passar por alguns momentos críticos, mas a gente está começando de novo com toda aquela experiência, toda aquela bagagem que a gente já teve, que veio construindo pelo tempo de prática aí, né? E isso é muito legal. sim. E esse é o segredo da mestria, né? Para você ser bom em algo, tem que praticar, tem que estudar, tem que focar ali e fazer todo dia, todo dia, todo dia para se alcançar a mestria, para se alcançar um alto É o rendimento. processo, é o processo de aprendizagem, né? Quando você não sabe de nada, você não faz nada. Aí quando você começa a aprender, você começa a fazer. Só que quando você começa a fazer, você vê que precisa aprender mais a coisa.
quanto mais você aprende, melhor você faz. E quanto melhor Melhor você fica, faz, né? mais você quer aprender sobre técnica, aí vai para Melhor quer material ficar. mais leve e tudo mais. Então é um processo de aprendizagem que não para nunca, né, cara? A gente sempre cresce e Sim, sempre aprende com tudo isso. sim, ó lá. Ó lá, treino é a chave. A dona Bia, um Minha beijão, mãe. dona Bia. É isso aí. Show de bola. Minha Fantástico, mãe. fantástico, fantástico. Cris, cara, e me conta É, aí, meu como é que Bruno. foi esse processo todo aí de desenvolvimento que você foi se procurando e se achando? Quais são os planos aí para um futuro próximo, acredito, né? Depois que essa pandemia passar aí, você estiver no caminho já com o Stargate desenvolvido e tudo mais, o que que você pretende aí, o que que você planeja para um futuro próximo aí? Com essa pandemia, eu percebi que, principalmente no começo, gerou muito medo e ansiedade nas pessoas, né? Porque tá pegando no maior dificuldade do ser humano, que é a sobrevivência. Então, quando começou, seja da sobrevivência, de não contrair a doença, o medo de contrair, de morrer, o medo da desestabilidade financeira. Então, esses são os principais chaves que faz com que o ser humano entra no maior colapso. Essa é a maior dificuldade. Então, vai ser fundamental as pessoas agora buscarem uma reforma interior, né, para se sentirem mais livres quanto a esse tema da sobrevivência, né, se sentirem mais autoconfiantes sobre isso. Então, é um momento onde os terapeutas, né, os mentores, os coaches, os psicólogos vão ter um trabalho fundamental para transformar a população. Então, para quem não faz terapia, para quem nunca buscou assim uma mentoria, é é o caminho essencial para a transformação, porque quando a gente vai buscar a ajuda de alguém, a gente está se abrindo. Né? Quando é só por nós mesmos, a gente tem Exatamente. uma dificuldade, né? A gente sente uma A gente tem certa que dar o primeiro dificuldade de. passo, né, para que outras pessoas possam nos Sim, ajudar. então vai ser essencial aí os terapeutas nesse momento. Então, cabe a cada um realmente tomar uma decisão de transformar a sua própria vida, porque muitas vezes a pessoa quer transformar o mundo todo, mas isso não é possível se não transformar a si próprio em primeiro lugar. Então, mais do que hoje, Exatamente. com a internet, com muitas lives, tem muita ferramenta disponível. Então, cabe a cada um realmente tá querendo fazer essa grande transformação na vida. E usar isso da forma correta, né? Porque do mesmo jeito que as pessoas podem procurar muita informação e um caminho através disso, a gente pode gastar muita energia com isso para nada, né? Então depende de cada um. Tem até um ditado que a gente fala, a gente pode, você consegue levar o cavalo até o coxo, mas você não consegue obrigar o cavalo a beber água, né? Então, Pois é. as pessoas, se as pessoas quiserem serem ajudadas, se ela quiser dar o primeiro passo e participar disso tudo, aí sim fica fácil de todas as outras pessoas, né, pessoas como nós, como você, poder ajudar, poder realmente mostrar que é possível. Mas as pessoas que não se abrem e que acham que aquilo é daquele jeito, porque é daquele jeito e não vai mudar, essas pessoas que precisam de mais exemplos ainda, né, para poder passar dessa fase, realmente se superando, né? Sim, tem. A nossa vida é um processo limitado, então tem muito a explorar. Então é o momento aí de cada um assumir essa autorresponsabilidade e gerar Com uma grande certeza. transformação. Que legal, cara. Cris, a gente ficaria aqui o Maravilha. resto da noite conversando, mas a gente vai ser derrubado já já. Deixa eu só fazer Ô, um meu convite bro. para o pessoal que está escutando a gente aqui. Já deixo Tá, você passar já já, tá? De, maravilha, vai lá. de 10 a 16 de agosto vai acontecer a primeira jornada, O Segredo da Superação. Então, eu vou montar uma sequência durante essa semana de 5 aulas práticas, onde a gente vai colocar a mão na massa mesmo. Eu vou mostrar para as pessoas como é possível e quais são algumas armas para poder superar qualquer problema que seja e serem mais felizes com o passar do tempo, se superando. E além disso,
Eu vou fazer 5 sessões de mentoria ao vivo. Para participar dessas sessões, as pessoas têm que se inscrever. Tem um link aqui na bio do meu Instagram. É só fazer a inscrição lá, porque eu vou tirar de lá os 5 selecionados para participar dessa mentoria ao vivo, de 10 a 16 de agosto. Ô, Cris, queria que você fizesse aí as considerações finais e agradecesse o pessoal todo aí que está com a gente. Show, bro. Primeiro, eu agradeço a oportunidade. Eu honro você. Eu tenho, assim, uma profunda admiração por você, bro. Que O eu prazer vi é meu, cara. O prazer é meu. o seu começo aí, quando você voltou de como você está hoje. Então, eu sinto realmente, assim, você para mim é uma referência de mudança. E Para de chorar, cara, senão eu vou chorar também, meu. 2 bro, marmanjos chorando nossa, não dá, cara. é bom demais, né? Vamos chorar aqui, é bom demais. Então, é Tá muito doido. gratificante ver a sua jornada e muito inspirador. Então, eu tenho você mesmo como uma grande referência para mim, uma grande inspiração. Então, eu agradeço a oportunidade também para mim estar me superando, porque eu nunca gostei de aparecer em vídeo e falar abertamente. Então, hoje está sendo a minha primeira experiência e você aí, a gente teve umas conversas aí, você me ajudou nesse contexto aí. Mais uma super gratidão por você. E agradeço o Eu que pessoal aí agradeço. que participou, que acompanhou a gente. Espero que a gente tenha trazido alguma informação, alguma coisa de bom aí para que vocês possam utilizar na vida de vocês e Com aproveitarem ao certeza, máximo. cara. Eu que Sou agradeço muito aí, me grato. sinto honrado por ter um amigo como você, né, cara? Por ter uma pessoa dessa altura do meu lado e por ter sido a primeira live, né, cara, comigo aqui. Acho que a gente tem assunto ainda aí para falar por várias outras aí que vão acontecer. Obrigadão, viu, Legal. cara? Estou muito honrado com Maravilha. essa participação nesse projeto. Valeu. Muito grato, meu irmão. Cris, Agradeço a oportunidade. um Beijão beijão a para todo todos. mundo que ficou com a gente aqui até agora e a gente se vê por aí, tá? Quero convidar todo mundo para participar das lives essa semana, às 8 horas da noite, sempre com um convidado, e tem muita gente legal para a gente conversar aí, ter um papo. Cris, cara, um grande Legal. abraço, fica com Deus. Obrigado, cara, pela participação. Valeu, meu queridão. Valeu, meu bro. Um abraço. Tchau, tchau.